Boa tarde, Alê, tudo bom? Tudo bem, Fê? Boa tarde. Tudo legal, Saudade, obrigado. que saudade de falar com você. Verdade, né? Faz tempo. Antes de ontem, É bastante tempo pra gente. é verdade. E quando a gente Dá encontra pra... algumas pessoas, assim, de perfis que se assemelham no mercado, a gente tem saudade de trocar ideia mesmo, né? Uma Não semana é? parece um ano. Mas, Com Ale, certeza. a gente te chamou porque a gente te considera muito essa questão aí com a Driven, essa aproximação tem sido bem bacana. E Uhum. você é um Legal. profissional realmente que a gente admira e que são pessoas como você que a gente sempre faz questão de conversar, trocar ideia. E o tema de hoje é um tema que você conhece pouco, né, Lê? É verdade. E Estou para começando começar, na área, mas eu estou me dedicando. né, tem, né? É o que a É. gente costuma falar. A gente dorme achando que sabe e acorda não sabendo o que achava que sabia. Então, é Nesse importante a mercado gente nosso, então, cada sigla dessas CDP, DMP, a gente dorme especialista e acorda ignorante, como você falou, muda muito rápido. muito rápido. E para a gente começar a ler, o seu tema, né? O nosso tema hoje é growth. E eu queria Uhum. entender um pouquinho do conceito disso. Antes da gente começar a falar sobre as suas experiências, vamos falar do conceito growth? Tá bom, claro, vamos lá. É, de novo, é legal a gente trazer aqui, porque esses temas, né, a gente falou siglas, conceitos mudam muito rápido, né? E growth acaba tendo muitas visões no mercado, né? Para a gente que tem o dia a dia de negócios à frente de clientes, tal, growth é um conjunto da operação das disciplinas que envolvem geração de receita, tá? Não é growth hacking, que é um outro termo super conhecido em marketing digital, que é até muito associado a startups, né? Putz, vamos adquirir clientes muito rápido, usuários, é muito usado em serviços e tecnologia SaaS, né? Quando você vende assinaturas, venda recorrente, porque aí você pode escalar muito rápido. Não é disso que a gente vai falar. A gente está falando de uma perspectiva de geração de negócios, previsibilidade, que é uma palavrinha mágica, né? CRM, custo de aquisição de clientes. Então, o conceito de growth é assim: como é que de uma forma estruturada, de uma forma inteligente, organizada, eu crio fluxos, cadências que ajudam no crescimento da minha empresa, tá? Então, conceito, né, como você falou, para a gente é isso. Então, growth, tudo associado ao meu crescimento. Quando eu escolho um cliente que eu quero construir um relacionamento, já pensando no tempo, no ciclo de vida desse cliente com a minha solução, eu estou fazendo growth. Ao contrário de, putz, vamos trazer qualquer cliente a qualquer custo, tá? Que às vezes pode ser o contrário. Às vezes é um cliente que vai me dar trabalho, frustração e não trazer growth. E aí, muito cartas na mesa, né? A gente é de negócios, crescimento é receita, tá? Faturamento. Não adianta crescimento de likes. Ah, minha base de usuários multiplicou. Se não gerou negócio, não trouxe growth, tá? Bom Muito ponto. Eu cartas na vejo, mesa. exatamente, eu vejo às vezes que alguns termos eles viram uma moda. E isso me preocupa muito, porque Uhum. a moda ela é interessante, mas às vezes você usa de uma forma muito errada. Então, é a velha história, né? Uma coisa é bonita, mas às vezes não é funcional para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E, principalmente, né? Qual é o KPI que a gente vai implementar para que essa metodologia ou para que essa visão de negócio ela realmente aponte que ela está funcionando ou não. Então, é sempre uma grande preocupação da nossa É. área e tem que ser uma preocupação dos profissionais que pensam com esse tipo de metodologia mesmo. E Ale, me diz uma coisa, quais cuidados as empresas, os líderes, os CEOs, eles devem ter na hora de pensar na questão growth, metodologia growth? Quais são os principais cuidados? O que você poderia dar de dica de nunca faça ou sempre olhe para isso com muito carinho? Tá bom. Tipo, os principais riscos, né? É isso. Tá. É, o principal deles é assim, e isso independe do mercado, independe se você vende um produto ou um serviço, mas é assim, você garantir, certifique-se sempre de que você vai poder entregar a demanda que está sendo gerada.
tá? Porque às vezes a gente não consegue medir o impacto de uma certa campanha, especialmente quando a gente está no universo digital. É claro que isso tende a ser minimizado se você está no universo de tecnologia, universo SaaS, que são sistemas escaláveis por assinatura. Então, eu consigo, do dia para a noite, se eu tenho 1.000 assinantes e eu vou mudar para 100.000, eu consigo, né? Um caso que ilustra um pouquinho, né, esse risco é o Zoom, a ferramenta que a gente está usando para conversar agora. Né? Nas primeiras semanas da quarentena, agora da pandemia, o Zoom foi malhado assim na imprensa porque não era seguro, porque vazavam informações confidenciais. Por quê? Porque era uma plataforma que tinha 2 milhões de acessos e passou a ter 200 em uma semana. Não tinha infraestrutura para isso, para suportar toda a demanda que foi gerada, e não foi por eles, né? Uhum. Porém, ainda assim, era uma plataforma de tecnologia baseada em nuvem que é facilmente e rapidamente escalável. Em um mês eles resolveram. No primeiro semestre de 2020, o Zoom é a empresa que mais se valorizou na Bolsa Americana. Tá? Uau! Uau! Então, se é uma empresa física, uma empresa que depende de estoque ou de uma força de trabalho ainda humana, né? Acabou. A sua empresa evapora do dia para a noite se você gera uma demanda ou se alguém gera uma demanda para a qual você não está preparado e você não entrega. Então, esse é o primeiro risco, né? Ter sempre esse... as empresas, como é que elas trabalham com isso, né? É comum a gente ver nos sites das empresas ou no LinkedIn, né? Banco de talentos, faça parte do nosso banco de talentos. As empresas que trabalham growth com estratégia, com seriedade, estão olhando para isso. Elas sabem, tipo, do mesmo jeito que eu tenho um funil de clientes, de previsão de entrada de clientes, eu tenho um funil de colaboradores prontos para eu contratar à medida que a minha demanda aumenta. Então, isso exemplifica. Pode ser colaborador se for uma empresa de serviços, pode ser tecnologia se for uma empresa de base SaaS, pode ser fornecedor se for uma empresa de produtos, né? Não depender de um fornecedor. Né? Então, esse é um primeiro risco que algo aparentemente bom pode trazer de problema. Segundo risco, esse é um pouquinho mais desafiador de perceber, mas pode ser tão arriscado quanto. Saiba para quem vender. Sabe? Você está fazendo iniciativas, em teoria, inteligentes, estratégicas, baseadas em dados, para trazer clientes. Então, coloca um tempinho a mais nesse planejamento, um critério a mais na sua base de qualificação, para que aquele cliente seja o seu cliente ideal. Do ponto de vista de investimento, se for B2B, tenho budget para comprar o que eu quero, a minha melhor solução? Se for pessoa física, qual é o perfil de renda, de classe social daquela pessoa? Ela vai poder comprar e pagar sem que aquilo vire um problema, o meu produto? Né? Porque senão o que acontece? A gente tem muitos serviços, muitos produtos, soluções hoje sendo migrados para a economia de serviços. Tudo é por assinatura, né? Então, você não, que você é muito nova, mas há uns 20 anos as pessoas iam na locadora e pagavam pelo filme. Se alugava um filme, você pagava os filmes que você alugou. Hoje não, você paga uma assinatura mensal da Netflix e assiste quantos você aguentar. Né? Então, dependendo do custo que você investiu para trazer um cliente, vamos supor que você tem um serviço de assinatura é super comum, de doces ou de roupas. É comum, né? As empresas têm lá, você recebe um kit por mês de bebê, de livros. E aí você gasta R$100 para trazer um cliente. Todos os custos. Seu time de vendas, o que você investe em campanhas. Né? E aí o custo da sua assinatura é de 30. Existe uma continha básica que é assim, se aquele cliente que custou R$100 e vai te pagar 30 por mês, se ele não ficar pelo menos 4 meses, você está pagando para ter um cliente. Exatamente.
Exatamente. Então, você pode até não entender, falar, nossa, mas eu tenho uma estratégia super sólida de growth, está convertendo, eu estou fechando vários clientes todo mês. Mas se você tem outros saindo, você pode estar, daqui a pouco a sua empresa quebrou e você não sabe por quê. Exatamente. E você está feliz da vida comemorando que você está batendo meta de aquisição, né? Isso, A minha isso. meta. E é aí que eu falo que a gente tem que saber analisar. A gente tem que ser cada vez mais, temos que ser cada vez mais alfabetizados em dados. Por quê? Sim. Se você comemora só a entrada e você não olha para a saída disso, você tem um grande problema. Então, você E comemora o todo dia. custo, né? Exatamente. Você comemora todo mês, porque você bateu meta. Só que aí você não percebe a tristeza de você bater meta e de você não estar olhando lá para as pessoas que estão saindo. Então, você não tem essa percepção, né? Então, eu também penso como você e eu vejo que essa questão de analisar o perfil de cliente que você quer está muito ligado ao sucesso do seu negócio. E Ale, você acha que existe um momento ideal para a empresa adotar ou começar a implementar a cultura growth? Existe um momento ideal? Não existe um momento ideal, Fê. O que existe é o cenário ideal, na minha visão. Tá? Porque, por exemplo, para começar, né, algumas empresas nunca vai ser o momento ideal para implementar growth, porque a empresa não tem, na natureza do negócio dela, a capacidade de crescimento. Perfil mesmo. Uhum. Se você olhar, é comum, por exemplo, hoje a gente tem, na área de marketing, a gente tem as boutiques, né, criativas, a gente tem consultorias, a gente tem... então, é muito do perfil da empresa. Né? Tem empresas que não têm vocação para escalar, para se tornarem grandes. Né? Se você tem, por exemplo, trazendo um pouco para a realidade mesmo dia a dia, né? Se você tem uma rede de franquias de alimentação, você tem potencial de growth. Se você tem um restaurante cujo chefe é uma estrela e você cobra super caro e é pequeno, aconchegante, você não tem vocação de growth. Bom exemplo. Né? Então, admitindo que a gente está falando de empresas que possam se beneficiar, né, de uma estratégia de growth, eu acho que, acima de tudo, é uma mentalidade, é um mindset, né? Faz muito sentido para empresas que tenham um propósito claro, que aí você vê muito isso no universo de startups, né? O clássico, vamos mudar o mundo, vamos ajudar o máximo possível de pessoas. Faz muito sentido uma estratégia de growth para instituições de ensino, que tem uma demanda de levar, o Brasil tem muita carência nessa área. Faz muito sentido para empresas de construção, que o Brasil tem um dos maiores déficits habitacionais do mundo, então tem uma grande demanda. Então, uma estratégia de growth para uma empresa com um propósito claro, ela ajuda a empresa a cumprir sua missão. Né? Então, qual é o momento? Se a gente acabou de falar dos principais riscos, minha sugestão, quando aqueles riscos estão controlados, né? Então, eu consigo atender a minha demanda se eu multiplicar por 50 as minhas vendas nos próximos 6 meses. Vale investir. E aí tem questões que são mais peculiares. Por exemplo, eu estou criando uma empresa, é como na economia de serviços, eu estou criando uma empresa com o objetivo de vender essa empresa para um grupo maior. Tem que enfiar o pé em growth para melhorar o valuation da sua empresa. Eu estou criando uma empresa que eu quero transformá-la numa rede de franquias. Então, eu preciso que ela seja muito conhecida. Enfia o pé em growth. Se você tiver capitalizado, você pode até fazer de forma consciente sem ter lucro. Tipo, vou criar uma linha de produtos mais acessível, com entrada mais fácil em muito mais mercados, para formar... Se você olhar o grande exemplo mundial disso, é um tal de Uber. Uber que existe no mundo inteiro já há uns bons anos e ainda não dá lucro. É um prejuízo boçal todo ano, porque eles gastam uma bala, fortunas, adquirindo clientes. Estamos em processo constante de expansão. Enquanto isso, tem um outro time lá dentro planejando produtos para essa base gigante de clientes que está sendo adquirida.
Uber não é mais só um aplicativo de transporte. Nos Estados Unidos tem cartão de crédito. Aqui já tem entregas, Uber Eats, né? Sim. Então é isso. Isso é uma estratégia clara de growth baseada em crescimento de base. Eu primeiro vou conquistar um monte de clientes e depois, estabelecendo um relacionamento com eles, eu começo a trazer produtos para trazer valor para essas relações. É bem Né? bacana Então, assim, esse pensamento. quanto a momento, é muito isso, tá, Fê? Assim, é a estratégia da empresa, perfil da empresa e, claro, o óbvio do óbvio que, infelizmente, nem todo empresário olha, né? Ou times de marketing de grandes empresas, é assim, antes de você fazer um plano, contratar equipes, tecnologias, budget, pelo amor de Deus, mede o tamanho do mercado. Vê se tem mercado para aquilo tudo. Agora, um ponto interessante, e eu sei que você é um cara aí multidisciplinar, é bem legal falar de vários temas com você, porque você consegue percorrer muito bem. E eu acho que a gente já fez alguns projetos juntos e a gente discutiu muito sobre as estratégias de performance. Como plugar estratégias de mídia de performance a essa cultura. Porque também não adianta pensar só, eu vou fazer uma metodologia, eu vou implementar uma cultura, mas você não vai adequar as outras pontas, né, a essa cultura. Como se pluga estratégia de performance, essa mídia de performance, à questão do growth? Eu vou ser um pouco irresponsável aqui. Eu não gosto de cravar assim informações, mas eu digo que é virtualmente, sem trocadilho, impossível uma estratégia de growth ter sucesso sem ter mídia de performance, as diversas mídias, tá? Os diversos canais. É virtualmente impossível. Por quê? A performance é o grande combustível, né? De você acessar públicos, né? E ter, especialmente, começar relacionamentos, né? Então, tem também, assim como a gente falou no começo desse papo, né, sobre os conceitos, as visões de growth, a mesma coisa em performance, né? Tem aquele pessoal que prefere chamar de performance só o que é mídia, tipo Google e Facebook, né? Tem os profissionais mais multidisciplinares que entendem performance como todo um conjunto, né, de canais que a gente pode trabalhar. Eu sigo para essa segunda linha, que eu acho que dá para você. Isso, você tem uma visão muito mais completa, você consegue perceber como é que um canal se integra com o outro, né? O famoso, o dispositivo mais associado a isso é o modelo de atribuição, né? Que normalmente a pessoa é impactada, às vezes, por um anúncio em revista, um filme na TV aberta, e aí ele passa por mídia social e lá no final ele clica no anúncio do Google. E se o time de marketing, de canais digitais ou até a própria agência do cliente não tem essa visão, vai falar assim, ó, dobra o investimento no Google porque tá bombando de clique. E aí não dobra o número de conversão porque não veio tudo dali. Exatamente. Né? Então, a performance, né, como estratégia, eu vejo essencial. Tem canais, não é que eu quero fazer carinho em vocês, mas, por exemplo, um canal através de afiliados tende a ter um custo-benefício super positivo, né? Comparado versus o retorno, um ROI mesmo. Se você vai falar em campanhas de performance, tem um grande benefício que é assim, eu consigo não gastar dinheiro com quem eu não quero conversar, ou com quem não quer falar comigo. É isso. Né? Esse é um grande... Cara, mas eu quero acessar aquele público que é difícil. Não, para quê? Deixa ele lá. Deixa ele lá comprar o que ele quiser. Não vai, tipo, chamar um vegetariano para sua churrascaria. Sim. Por mais que você tenha salada. Isso, tem, mas não é o prazer dele, né? Vai ser uma coisa temporária, desculpa. Não é que você vai, tipo, construir um relacionamento sólido, relevante com aquele público. Né? Então, a performance permite muito isso, você analisar o tempo todo, você reagir em tempo real. Você que trabalhou em agências, né, grandes também, você sabe que às vezes as dinâmicas não permitem esse monitoramento. O relatório, às vezes, em agência de mídia,
tinha uma época que era mensal. Então, o diretor de marketing, por exemplo, do cliente, o anunciante, ele estava tomando decisão baseada numa informação de um mês atrás. Cara, que sentido tem isso hoje, né? Nenhum. Né? Então, eu já joguei dinheiro fora um mês. É uma frase icônica do mercado de publicidade, né? Que acho que era o Henry Ford que falava, né? Cara, eu sei que metade da minha verba de publicidade funciona, outra metade não. O problema é que eu não sei qual. Muito bem colocado, muito bem colocado. E hoje a gente sabe. É Hoje verdade. a gente sabe. A gente pode desligar canais por gasolina, né? Ou seja, mais budget nos que estão de fato convertendo. Então a performance, na minha visão, é essencial para qualquer estratégia de growth. Ainda que seja da sua pizzaria da esquina, do bairro, que você faz um anúncio de R$ 50 por mês no Google Smart Campaigns, que você edita lá sozinho, sabe? Total. E Ale, agora uma questão que está sempre em todos os diálogos, acho que em todos os discursos, a questão da pandemia. Você, no começo da nossa conversa, você disse, olha, um primeiro ponto de partida é olhar para o passado para a gente conseguir ter algumas métricas para o futuro. Mas e agora com a pandemia? Primeiro, como que a cultura growth pode ajudar agora nessa retomada, ou até no começo da pandemia, e como olhar para esse passado? Qual a referência que a gente pode dar? Então, dividindo a pergunta, como metodologia, a cultura growth pode ajudar tanto para empresas lá no começo como agora, e a segunda parte qual é o growth do passado e o growth do futuro? Legal. Eu vou começar dizendo que eu odeio o termo novo normal, que está todo mundo usando. Devia ser proibido. Tá por aí uma coisa, né? Como se... Por outro lado, para compensar, eu vi esses dias uma explicação que eu achei maravilhosa do Silvio Meira, que é uma referência do mundo digital, né? Lá do Recife, do Porto Digital, que ele falou assim: essa pandemia trouxe um download de 25 anos do futuro em 3 meses. Né? Então, teve gente assim, empresas, né, que quebrou, teve gente que apanhou, mas conseguiu ali, e teve os que cresceram. Foi de propósito? Não é possível que tenha sido de propósito. Ninguém sabia que isso podia acontecer, mas tinha as empresas que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Então, nesse contexto, eu acho que tem algumas coisas que vão permanecer. Exemplo já claro, né? Tem algumas grandes empresas, especialmente as de tecnologia, mas não só, já declararam publicamente, tipo, home office para sempre. A gente não vai nunca voltar para o modelo antigo. Né? Então, já se fala muito em meio termo, 2 dias no escritório, 3 em casa, ou ao contrário. Né? Então, essa é uma dinâmica que, por exemplo, o que isso gera de oportunidade? Né? É diferente de há 50 anos, quando teve uma migração para as grandes cidades? Não. Né? Alguém que está antenado, está olhando para uma tendência macro, como essa que a pandemia trouxe, ou essas que a pandemia trouxe. A gente na Driven teve caso de cliente, Fê, que na loja online faturou em um mês o número que era previsto para 5 anos. 5 anos. Uau! E aí, sabe o que é a nossa missão agora? Você pode contar o segmento sem falar a marca? Eu posso falar a marca, é a Swift, do grupo JBS. Uau! Então é assim, qual é a nossa missão agora? O cliente falou para a gente, desse número completamente atípico, qual é o máximo que a gente consegue transformar em padrão, transformar em normal? Caraca! Então, pensa se sequer eu consigo pensar em resolver esse desafio sem usar growth. E fazer projeções. Então, começa a ter umas discussões que não eram sequer consideradas
há algum tempo? Há pouco tempo, estou falando, né, 3 meses, 6 meses atrás. Né? Então, alguns clientes nossos já vieram tipo, putz, eu queria... Ele tem que perceber, né, não é o caso desse cliente, é um outro, eu preciso diminuir a nossa venda online, porque eu não tenho como entregar. Se continuar crescendo, eu vou criar problema com a minha base de cliente, porque eu não tenho estoque. Então, que problema! É um problema. Você pode falar, putz, é um problema bom de ter? Talvez, eu não sei. É bem talvez. Né? A frustração de um cliente contamina vários outros, né? Agora, o que fica? E isso, quem conseguir, e aí envolve fôlego financeiro, estrutura operacional, quem conseguir reagir a tempo, o aprendizado é permanente. Um cara desse, por exemplo, que não consegue vender 10 vezes mais porque não tem estoque, nunca mais ele vai ficar dependendo de um fornecedor só. Bom ponto. Né? É um aprendizado que dói. Tem outros casos, tem casos de empresa, eu vi esses dias, e aí eu gosto muito de trazer também para não o universo só das multinacionais, das grandes empresas que, né, investem milhões, mas tem um caso que eu escutei, um restaurante, que era um desses, né? A pessoa, um restaurante normal, não rede de franquias, né? Um restaurante desses de bairro, assim, a pessoa está faturando, tipo, metade do que faturava e está tendo o dobro de lucro. Porque ela transformou 100% em delivery. Tem metade dos funcionários, opera, acho que 2 ou 3 dias por semana, faz as entregas. Enfim, surgiram possibilidades. A analogia é feia, tá? Não é um conceito ideal, mas é assim, se você olhar grandes fortunas, grandes empresas, grandes desenvolvimentos nos países surgiram depois de guerras. E o cenário não é diferente do que a gente vive hoje. Isolamento, todo mundo sofrendo, né, algumas dores comuns, né? Se você é um milionário ou se você está na periferia hoje em dia, algumas das limitações se aplicam para todo mundo. Ou pelo menos o medo, né? Isso. Então, se você fala, putz, dentro desse olhar de growth, nivelou muita coisa. Então, o pequeno consegue competir com o grande no ambiente digital muito mais parelho, o tamanho importa muito menos, tamanho de estrutura, às vezes até favorece o pequeno no tempo de resposta, agilidade para mudar a operação, né? São vários casos aí de tipo confecções que agora fazem máscara. Tipo, simples, básico, né? Pô, se reinventou, uma empresa grande não consegue responder nesse tempo. Né? Mas para ficar no nosso terreno aqui, né? Dentro de estratégias de marketing, de growth, de relacionamento com clientes, a minha, tentando sempre olhar o lado positivo, é assim, as empresas percebem a importância de conhecer seus públicos, de se relacionar com esses públicos, sabe? E do quanto fazer isso de uma forma estruturada, no sentido de ser provocado e não eu reagir a alguma expectativa do meu público, traz um resultado exponencial comparado a quando eu reajo. Bem bacana. Acho que esse é um grande aprendizado, eu diria, para esse momento. Bacana. Bem, Ale, a gente termina por aqui. Mas, da Filio, eu quero agradecer o seu tempo, dividir o seu conhecimento com a gente, as suas experiências. Para a gente é muito importante ter perto profissionais como você. Então, de verdade, em nome da Filio, nosso muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, em nome da Driven, super prazer, conta com a gente. Acho que a gente tem aí muita experiência para trocar, né? Muito valor para agregar para os clientes também nossos, né? Então, tem muita coisa aí para a gente se ajudar e ajudar o mercado. Nosso mercado precisa, né, dessa colaboração. Com certeza. Tá, obrigada, Lê. Beijo para todo mundo. Valeu, obrigado você, a Ana, aí pela ajuda toda. Boa tarde, beijão para todo mundo.